Existe um lugar onde a luz nunca alcançou, um trono erguido sobre ossos de promessas quebradas, onde o príncipe das trevas governa seu império de mentiras. Mas houve um dia, um único dia na eternidade, em que esse trono recebeu uma visita, e nada voltou a ser como antes. O que acontece quando o Criador confronta a criatura que o desafiou? Quando a luz penetra o coração das trevas, quando o amor desce ao lugar onde apenas o ódio reinou. Esta é uma história que as sombras tentam esquecer e que o céu celebra em silêncio. Entre a ressurreição e a ascensão, Jesus caminhou pela terra por 40 dias. Mas há 3 dias desse período que as Escrituras mencionam apenas em sussurros. 3 dias em que ele desceu às profundezas, não como prisioneiro, mas como conquistador. Pedro escreveu sobre isso brevemente. Cristo pregou aos espíritos em prisão. Paulo mencionou que ele desceu às partes mais baixas da terra. Mas os detalhes, esses foram guardados no coração de Deus, revelados apenas àqueles que ousam perguntar. Esta é a história do confronto que abalou as fundações do inferno e redefiniu o destino da humanidade. A escuridão era absoluta. Não a escuridão da noite, mas a ausência completa de esperança. Jesus caminhava por corredores que não deveriam existir, onde o tempo se dobrava sobre si mesmo e os gritos de almas perdidas ecoavam como uma sinfonia macabra. Seus pés descalços tocavam o chão de pedra negra e onde ele pisava, pequenas rachaduras de luz dourada se formavam apenas para serem rapidamente engolidas pela escuridão novamente. Mas não antes de iluminar, por um breve segundo, os rostos daqueles que habitavam aquele lugar. Demônios se escondiam nas sombras. Eles o reconheciam. Como não reconheceriam? Eles haviam estado lá quando ele criou as estrelas, quando ele soprou vida no primeiro homem, quando ele plantou o jardim do Éden. Ele não deveria estar aqui, sibilou uma criatura disforme, suas múltiplas bocas tremendo de medo. Sua forma era uma blasfêmia contra a criação. Asas quebradas, olhos onde não deveriam existir, uma presença que fazia o ar ficar pesado. Mas ele está, respondeu outra, recuando para as trevas, e caminha como quem conhece o caminho. Como se este lugar tivesse sido feito para este momento. Uma terceira voz sussurrou, carregada de pavor ancestral. Jesus não corria, não precisava. Cada passo seu fazia o chão estremecer. Cada respiração sua trazia um aroma de primavera para aquele lugar onde nada jamais floresceu. Ele vinha com um propósito, e todo o inferno sabia disso. Nas paredes, sombras de almas aprisionadas observavam, algumas com curiosidade, outras com desespero, algumas com uma fagulha de esperança que há muito pensavam ter morrido. À frente, no horizonte impossível daquele reino, um palácio de obsidiana negra se erguia. E no topo, um trono que parodiava o trono celestial. Uma imitação grotesca, uma falsificação nascida do orgulho. As portas do salão se abriram sozinhas, não por respeito, mas por terror. O metal gemeu como se estivesse em agonia, e um vento gelado soprou para fora, carregando consigo o cheiro de enxofre e arrependimento tardio. Lúcifer estava sentado em seu trono, uma estrutura grotesca de ouro corrompido e pedras preciosas que haviam perdido seu brilho. Diamantes que não refletiam luz. Rubis que pareciam coagulados de sangue seco, esmeraldas opacas como olhos mortos. Ele esperava, claro que esperava, ele sempre soube que este dia chegaria, desde o momento em que Jesus expirou na cruz, desde que o véu do templo se rasgou, desde que a terra tremeu e as rochas se partiram. Ele sabia. Bem-vindo à minha casa, Nazareno. A voz de Lúcifer era suave como veludo e afiada como vidro quebrado. Ele se inclinou para a frente, seus dedos tamborilando no braço do trono com uma ansiedade que tentava disfarçar. Ou devo chamá-lo de Filho do Homem? Jesus parou no centro do salão. Ao seu redor, milhares de demônios se aglomeravam nas sombras, observando, esperando.
Alguns eram antigos, caídos com Lúcifer na primeira rebelião. Outros eram mais recentes, humanos que haviam se tornado tão corrompidos que perderam toda semelhança com o que um dia foram. O silêncio se estendeu. Jesus simplesmente olhava para Lúcifer, e naquele olhar havia algo que o antigo anjo não conseguia suportar: compaixão. Você sabe quem eu sou, disse Jesus, sua voz calma, mas carregada de autoridade que fazia as paredes tremerem. Sei. Lúcifer se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com malícia antiga. Você é aquele que veio morrer, e morreu tão bem, devo dizer. 3 dias atrás, gritando na cruz, abandonado, sozinho. Deus meu, por que me abandonaste? Lembra? Ele saboreou as palavras, cada sílaba uma tentativa de ferir, de provocar. Seus discípulos fugiram, Pedro te negou, Judas te vendeu por 30 moedas de prata, o preço de um escravo comum. Que humilhação para o suposto rei dos reis. O silêncio que se seguiu era denso como chumbo, mas Jesus não desviou o olhar. Não havia raiva em seus olhos, apenas determinação. Lúcifer desceu do trono, seus passos ecoando no mármore negro. Ele circulou Jesus como um predador, mas havia algo estranho em seus movimentos. Uma hesitação, um medo disfarçado de confiança. Suas mãos tremiam levemente, embora ele as mantivesse escondidas nas dobras de suas vestes escuras. Vim buscar o que é meu, disse Jesus, sua voz cortando através das tentativas de Lúcifer de controlar a narrativa. Seu? Lúcifer riu, mas a risada soou oca, ecoando estranhamente no salão vazio. Tudo aqui me pertence por direito. Cada alma que escolheu o pecado, cada coração que se vendeu, cada mentira acreditada, cada traição cometida, cada momento de desespero, eles são meus. Ele gesticulou dramaticamente para as sombras ao redor. Veja, milhões deles, bilhões através dos séculos, todos escolheram vir para cá. Todos preferiram meus prazeres temporários à sua santidade impossível. Eles foram meus primeiro. A resposta foi simples, mas carregava o peso da criação. Lúcifer parou de andar. Pela primeira vez em milênios, ele sentiu algo que havia esquecido: incerteza. Você não pode simplesmente vir aqui e reivindicar o que já foi julgado, ele argumentou, sua voz ganhando uma urgência desesperada. As leis da justiça, o pecado exige pagamento. Você mesmo estabeleceu essas regras. A alma que pecar, essa morrerá. Suas próprias palavras. Ele apontou um dedo acusador para Jesus. Você não pode quebrar suas próprias leis. Isso faria de você um mentiroso, um hipócrita. Isso destruiria toda a ordem do universo. E foi pago. Jesus estendeu suas mãos, revelando as marcas dos pregos. Mas não eram apenas marcas. Eram feridas que ainda brilhavam com uma luz estranha, como se o próprio sangue que havia fluído delas ainda pulsasse com vida divina. O salão inteiro estremeceu. Demônios gritaram e se contorceram, porque aquelas marcas não eram símbolos de derrota, eram certificados de vitória, eram recibos pagos, eram a prova de que o preço havia sido satisfeito completamente. Lúcifer recuou, seu rosto contorcendo-se entre raiva e pânico. Sua máscara de confiança finalmente começava a rachar. Você trapaceou. Você era Deus. Não podia morrer de verdade. Foi tudo uma farsa, um teatro cósmico. Mas morri. Jesus avançou, e cada passo seu fazia o trono de Lúcifer rachar. Fissuras de luz dourada começaram a se espalhar pelo assento de obsidiana. Morri completamente, desci ao pó, provei a morte que toda a humanidade teme, senti a separação do Pai, experimentei o peso de cada pecado já cometido. Ele parou, deixando as palavras pairarem no ar. Carreguei a prostituição, o assassinato, a traição, a ganância, o ódio, tudo. Cada pensamento impuro, cada palavra cruel, cada ação egoísta de cada ser humano que já viveu ou viverá. Eu carreguei tudo isso. Sua voz não era de orgulho, mas de dor. Uma dor que Lúcifer, em toda a sua eternidade de sofrimento, nunca havia conhecido.
E então ele parou, e seus olhos brilharam com uma luz que não era deste mundo, nem do mundo acima. Era uma luz que vinha de além de todos os mundos, do próprio coração da eternidade. Eu ressuscitei. As palavras caíram como martelos sobre bigornas. Lúcifer cambaleou, agarrando-se ao braço de seu trono, que agora estava coberto de rachaduras. Não, não. Eu venci a morte, Lúcifer. Quebrei suas correntes. Provei que o pecado não tem a última palavra, que a escuridão não pode vencer a luz, que o amor é mais forte que o ódio. Jesus estendeu a mão e de seu peito emanou uma luz dourada, pura e intensa. E agora eu tomo as chaves. Do nada, materializaram-se em sua mão duas chaves antigas, forjadas em autoridade divina. Uma era de ouro puro, brilhando com a luz da vida eterna. A outra era de prata, refletindo a justiça perfeita. As chaves da morte e do Hades. Elas sempre haviam pertencido a Deus, mas por um tempo, desde a queda no Éden, Lúcifer as havia usurpado através do pecado da humanidade. Ele as havia roubado com uma mentira, mantido com medo e governado com crueldade. Agora, elas retornavam ao seu verdadeiro dono. Lúcifer estendeu a mão como se pudesse impedir, mas suas mãos passaram através das chaves como se fossem fumaça. Ele não tinha mais autoridade sobre elas. Você não pode fazer isso. Lúcifer rugiu, sua forma começando a se distorcer, revelando a criatura monstruosa que ele realmente era por baixo da beleza corrompida. Asas que um dia foram gloriosas, agora estavam rasgadas e queimadas. Olhos que um dia refletiram a glória de Deus, agora ardiam com ódio consumidor. Eu sou o príncipe deste mundo. Eu tenho direitos, contratos assinados com sangue, acordos selados com almas. Você é um usurpador, Jesus declarou, sua voz trovejando pelo salão. E seus direitos foram comprados de volta com meu sangue. Seus contratos foram cancelados, seus acordos foram anulados. Ele ergueu as chaves. Toda a autoridade que você reivindicava era emprestada, roubada, falsificada. E agora o verdadeiro dono a reclama. Lúcifer atacou, não fisicamente. Ele sabia que seria inútil. Mas com palavras, sua arma mais afiada, a ferramenta que ele havia aperfeiçoado através dos milênios. E o livre-arbítrio? Você vai forçá-los a te seguir? Onde está a sua preciosa liberdade agora? Você vai arrastá-los para o céu contra a sua vontade? Isso não faz de você o tirano, não eu? Jesus sorriu. Não um sorriso de zombaria, mas de tristeza profunda. A tristeza de um pai que vê um filho amado destruir a si mesmo. Eu não forço ninguém, Lúcifer. Nunca forcei. Nem mesmo você, quando escolheu cair. Eu poderia ter impedido sua rebelião com uma palavra. Poderia ter apagado você da existência. Mas eu dei a você escolha. As palavras atingiram como flechas. Lúcifer se encolheu, memórias de glória perdida inundando sua mente. Ele se lembrou de quando seu nome era Lúcifer, o portador da luz, quando ele liderava os coros angelicais, quando ele refletia a glória de Deus como um espelho perfeito. Mas agora, Jesus continuou, sua voz suavizando, eu abro uma porta que você trancou com mentiras, e todo aquele que quiser pode sair, não por força, não por coerção, mas por escolha. Eles não vão querer, Lúcifer gritou, desespero evidente em sua voz. Eles me escolheram o pecado, escolheram os prazeres, a independência, a liberdade de suas regras sufocantes. Eles escolheram porque não conheciam o preço. Jesus olhou ao redor do salão para as sombras onde almas aprisionadas observavam. Mas agora eu paguei esse preço, e eles podem escolher novamente, desta vez com pleno conhecimento. Jesus virou-se, não mais olhando para Lúcifer, mas para as profundezas do inferno. Sua voz ecoou por cada corredor, cada masmorra, cada canto esquecido daquele reino de trevas. Ela atravessou paredes de pedra, penetrou células de desespero, alcançou lugares onde nenhuma voz havia chegado em séculos. Vocês que esperam na escuridão,
Vocês que foram enganados. Vocês que pensavam que não havia mais esperança. A luz começou a emanar dele. Não uma luz que queimava, mas que aquecia, que curava, que lembrava cada alma do que elas haviam sido antes da queda, antes do pecado, antes da corrupção. Eu vim buscá-los, não para julgá-los novamente, o julgamento já passou, mas para oferecer o que vocês pensavam estar perdido para sempre, uma segunda chance. As correntes começaram a se quebrar. Não todas, porque nem todos queriam ser libertados. Alguns haviam se tornado tão identificados com sua escuridão que a luz os assustava. Outros haviam abraçado tão completamente suas escolhas que a ideia de mudança era mais aterrorizante que a condenação. Mas aqueles que, no fundo de seus corações, ainda guardavam uma centelha de arrependimento, uma fagulha de desejo por redenção, uma lembrança distante de quem eles foram criados para ser, esses sentiram suas prisões se desfazerem. Lúcifer assistia, impotente, enquanto sua população diminuía. Almas começaram a se erguer, caminhando em direção à luz que Jesus emanava. Algumas choravam, outras riam com uma alegria que haviam esquecido ser possível. Algumas simplesmente caminhavam em silêncio, ainda processando o milagre que estava acontecendo. "Não!" ele gritava, correndo de um lado para outro, tentando bloquear o caminho. "Vocês são meus, sempre foram meus. Lembrem-se do que fizeram, lembrem-se de por que estão aqui." Mas uma voz respondeu das sombras, uma alma que estava se libertando. Um homem que havia sido ladrão em vida, que havia morrido ao lado de Jesus na cruz. "Nós nunca fomos seus, apenas estávamos perdidos, mas ele nos encontrou, mesmo aqui." Quando a luz finalmente diminuiu, Jesus e Lúcifer estavam sozinhos no salão. Bem, não completamente sozinhos. Os demônios ainda se escondiam nas sombras, mas as almas que podiam ser salvas já haviam partido. Aqueles que permaneceram fizeram uma escolha consciente, e Jesus respeitou essa escolha, por mais dolorosa que fosse. Lúcifer estava de joelhos, não por reverência, mas por exaustão. Séculos de orgulho desmoronando em um único momento. Seu trono estava em ruínas atrás dele, rachado ao meio, as pedras preciosas espalhadas pelo chão como lágrimas congeladas. "Por quê?" ele sussurrou, sua voz quebrando. Toda a arrogância havia desaparecido, deixando apenas a criatura quebrada que ele realmente era. "Por que fazer tudo isso? Por que morrer por eles? Por que descer até aqui?" Jesus se ajoelhou ao lado dele, olhando nos olhos da criatura que um dia havia sido o mais belo dos anjos. E naqueles olhos, ele ainda podia ver um lampejo do que Lúcifer havia sido. Brilhante, glorioso, cheio de luz. "Porque eu os amo." 3 palavras, simples, diretas, mas carregadas com todo o peso do sacrifício, toda a profundidade da graça, toda a extensão da misericórdia divina. "Eles não merecem", Lúcifer respondeu, mas havia menos convicção em sua voz agora. "Nenhum de nós merece." Jesus colocou a mão no ombro de Lúcifer, e por um breve momento o antigo anjo sentiu o que havia perdido. O toque da graça. Não era queimadura ou julgamento, era amor, puro e incondicional. Por um segundo, apenas um segundo, Lúcifer considerou. E se ele pedisse perdão? E se ele se arrependesse? Seria possível mesmo para ele? Mas então o orgulho, aquele velho e familiar orgulho, se ergueu novamente. Ele afastou-se do toque, levantando-se com dificuldade. "Então é isso? Você venceu? Vai me destruir agora?" "Não hoje." Jesus se levantou também e havia tristeza em seus olhos. "Seu tempo virá, mas não é agora. Por enquanto, você ainda tem um papel a desempenhar. Mas saiba disso, Lúcifer. Seu reino está rachado. Suas correntes estão quebradas. E cada alma que você pensar que conquistou pode agora escolher a liberdade." Ele começou a se virar, mas parou. "E saiba também, a porta ainda está aberta. Mesmo para você." Lúcifer ficou em silêncio.
processando as palavras. Mas quando falou, sua voz havia recuperado um pouco da antiga arrogância, uma armadura contra a dor. Eu ainda vou lutar, ele declarou. Até meu último suspiro, vou lutar contra você. Vou tentar arrastar quantos puder comigo. Eu sei. Jesus virou-se para partir, sua voz carregada de tristeza. Mas você já perdeu. Você apenas ainda não aceitou. Jesus caminhou em direção à saída do salão. Atrás dele, o trono de Lúcifer estava rachado ao meio. Nunca mais seria o mesmo. O próprio ar do inferno havia mudado. Ainda era escuro, ainda era opressivo, mas agora havia algo mais. Uma possibilidade, uma esperança, uma lembrança de que mesmo nas profundezas mais escuras, a luz poderia alcançar. Enquanto subia pelos níveis do abismo, Jesus encontrou demônios que se curvavam, não em adoração, mas em reconhecimento de derrota. Alguns sibilavam ameaças vazias. Outros simplesmente observavam em silêncio, processando o que haviam testemunhado. Ele encontrou almas que ainda escolhiam ficar, presas não por correntes, mas por seu próprio orgulho e recusa em se arrepender. Algumas o xingavam, outras desviavam o olhar, incapazes de suportar a luz. E ele chorou por elas. Lágrimas que brilhavam como diamantes caíam de seus olhos, cada uma carregando o peso do amor rejeitado, da graça recusada, da salvação desprezada. Mas ele também sorriu pelas que o seguiam, uma multidão crescente de redimidos que subiam em direção à luz, patriarcas e profetas que haviam esperado por este dia. Pecadores arrependidos que nunca imaginaram que a misericórdia pudesse alcançá-los tão profundamente. Quando finalmente emergiu do inferno, o sol da manhã estava nascendo. Era o terceiro dia após sua morte. O túmulo estava vazio e agora o inferno também estava mais vazio. Maria Madalena estava no jardim, procurando seu corpo. Os discípulos estavam escondidos, com medo. O mundo acima não sabia o que havia acontecido nas profundezas. Mas o céu sabia e celebrava. Naquele dia, algo fundamental mudou no universo. O poder que a morte tinha sobre a humanidade foi quebrado. O domínio que Lúcifer reivindicava foi contestado e vencido. As chaves mudaram de mãos. A porta da prisão foi aberta. Mas talvez o mais importante, foi provado que nenhuma escuridão é profunda demais para a luz alcançar. Nenhuma prisão é forte demais para o amor quebrar. Nenhuma alma está tão perdida que não possa ser encontrada, se ela quiser ser encontrada. Jesus confrontou Lúcifer em seu próprio trono, não com espada ou fogo, mas com algo muito mais poderoso: sacrifício voluntário e amor incondicional. Ele provou que a maior força do universo não é o poder de destruir, mas o poder de redimir. Não é a capacidade de condenar, mas a escolha de salvar. E até hoje, aquele trono no inferno permanece rachado, um lembrete eterno de que o mal, por mais poderoso que pareça, já foi derrotado. A vitória já foi conquistada, a porta já foi aberta, o preço já foi pago. Resta apenas a cada um de nós decidir: vamos atravessá-la. Porque o confronto naquele dia não foi apenas entre Jesus e Lúcifer. Foi um confronto entre a escravidão e a liberdade, entre a mentira e a verdade, entre a morte e a vida, entre o orgulho que se recusa a se curvar e a humildade que escolhe se ajoelhar, entre a justiça que exige pagamento e a graça que já o providenciou. E a vida venceu, a verdade prevaleceu, o amor triunfou para sempre. As chaves agora estão nas mãos certas. O trono verdadeiro permanece intacto e a porta permanece aberta, esperando por todos aqueles que escolherem atravessá-la. Esta é a história que mudou tudo. O dia em que o inferno foi invadido, não por um exército, mas por um. O dia em que a morte foi derrotada por aquele que a experimentou completamente. O dia em que Lúcifer descobriu que seu reino foi construído sobre areia e a maré da graça finalmente chegou. E nada, absolutamente nada, voltou a ser como antes.
Se você acredita que esta mensagem precisa alcançar mais pessoas, deixe seu like agora. Cada curtida e inscrição amplia o alcance desta verdade, levando esperança a quem ainda vive em trevas. A porta que Jesus abriu naquele dia continua aberta para você, para seus amigos, para aqueles que você ama e que ainda não conhecem esta vitória. Nos comentários, declare sua escolha. Escreva: "Eu aceito Jesus, meu Salvador", e faça parte desta multidão de redimidos. Compartilhe este vídeo, porque enquanto houver alguém que não ouviu, nossa missão continua. As chaves mudaram de mãos. Agora, ajude a espalhar esta notícia que transforma eternidades. Inscreva-se e ative o sino. Juntos, vamos iluminar a escuridão.